moderno parece cada vez mais incapaz de distinguir progresso de substituição humana. Hoje começamos o episódio com patriotismo e cultura, passamos por política económica séria e vamos acabar com um robô vestido de monge budista. 3 temas que parecem completamente diferentes, mas estão todos ligados pela mesma pergunta. Posso ser bruta? Antes de começarmos, eu sou a Andreia Viegas e sou a irmã mais velha que vocês não sabiam que precisavam. Eu não sou moralista, mas tenho olhos na cara. Então já aproveita para subscrever, dar like e partilhar este vídeo, porque hoje o tema é surreal. E não te esqueças, de Sousa Viegas dá-te 10% de desconto na Prozis e ajudas aqui o canal a manter-se independente. E pronto, lá vem outra polémica da Met Gala, porque aparentemente já não podemos ver um vestido bonito sem transformar aquilo numa tese de doutoramento sobre o colapso do capitalismo moderno. Mas desta vez, até eu fiquei genuinamente surpreendida pela positiva, porque no meio de todos os looks absurdos do costume, gente vestida de candeeiro art deco e milionários a tentar parecer edgy, apareceu a Georgina com uma homenagem a Nossa Senhora de Fátima. E honestamente, ficou lindíssima. Georgina Rodrigues homenageia Nossa Senhora de Fátima na Met Gala e sim, ela apareceu em Nova Iorque com um vestido inspirado na iconografia mariana, véu, silhueta clássica, referências religiosas muito claras e ainda um detalhe que eu achei genuinamente lindo. Nas mãos carregou um terço com os nomes do marido e dos filhos. É óbvio que a internet escolheu focar-se no preço do terço do que parar para entender que esta mulher não só casou com o melhor jogador português de todos os tempos, como escolheu homenagear o país do marido. E os nacionalistas andam todos caladinhos. Claro, ela não é 100% portuguesa. Ela nem é portuguesa e mesmo assim conseguiu fazer uma das referências mais patrióticas possíveis e não vi ninguém a falar sobre isto. A Georgina é espanhola-argentina e mesmo assim conseguiu prestar uma homenagem mais respeitosa à simbologia de Fátima do que muita gente cá dentro que passa um ano inteiro a gozar com procissões, com as velhinhas da missa e com qualquer pessoa que tenha um bocadinho de fé. Mais uma prova de que patriotismo e respeito cultural não são exclusivos de quem nasceu num sítio. São exclusivos de quem escolhe valorizar isso. E eu acho genuinamente bonito quando alguém de fora olha para Portugal e vê algo digno de homenagem, ainda por cima Fátima, que gostem ou não, é uma das maiores referências culturais e espirituais do nosso país. Mas podemos parar 5 segundos com a conversa automática do Tax the Rich, Eat the Rich. Ai, a Met Gala é obscena, porque sim, os bilhetes são absurdamente caros, eu acho que andavam à volta dos 75 mil dólares por entrada. É ridículo, mas também convém dizer a parte que ninguém diz no X. A Met Gala financia o Costume Institute do Metropolitan Museum. Como é que aquilo funciona? Grandes marcas, como a Chanel e afins, compram meia dúzia de bilhetes e depois convidam celebridades para usar as suas roupas. Porquê? Para se promover. Aparecer naquele tapete vermelho dá mais posições que os milhões de seguidores que esta malta tem nas redes. E o Met é literalmente um dos melhores museus do mundo e grande parte da coleção permanente é gratuita para os nova-iorquinos e é acessível ao público, precisamente porque há eventos destes que financiam aquilo tudo. Não é só ricos a brincar às máscaras, existe um financiamento cultural por trás. Aliás, muita gente que critica nunca pôs os pés num museu daqueles, porque é muito fácil fingir que a cultura é importante, até alguém pagar por ela. Deixem os ricos pagar. E depois há outra coisa que me cansa profundamente, esta ideia moderna de que qualquer demonstração de riqueza, de glamour, é automaticamente ofensiva. A mulher estava linda, o vestido estava incrível, a homenagem estava elegante e sinceramente eu gostei do equilíbrio entre sofisticação e o simbolismo religioso. Agora, sendo Nossa Senhora de Fátima, talvez pudesse haver ali menos decotezinho, eu não vou mentir. A Virgem Maria provavelmente não estava a pensar Slay Queen lá em cima. Mas também não vou fingir indignação falsa, porque se vê um bocadinho de peito, eu não estou chateada. Não me caiu o terço da mão por causa disto. E eu acho genuinamente engraçado como certas pessoas só respeitam símbolos religiosos quando vêm embalados com estética progressista. Se fosse uma homenagem pagã qualquer, cheia de sangue falso e performance artística desconstruída, já era uma expressão cultural poderosa. No fundo, o que se vê aqui é uma mulher que podia ter escolhido qualquer referência fashion ultra segura e escolheu homenagear algo ligado à fé,
à família e a Portugal. E isso hoje em dia já parece quase um ato de rebeldia. Mas sabe o que é que mais me irrita? É que enquanto há pessoas de fora a olhar para Portugal com respeito, orgulho e até admiração, cá dentro continuamos presos a uma política completamente infantil, onde toda a gente promete tudo a toda a gente, como se o dinheiro crescesse nas árvores. Por falar em figuras patrióticas, vamos falar de Pedro Passos Coelho, porque no meio de tanta gritaria populista, alguém teve finalmente a coragem de dizer uma coisa extremamente simples e extremamente impopular. A segurança social portuguesa não aguenta promessas infinitas. A reação do Passos foi exatamente aquela que qualquer pessoa minimamente séria devia ter. Ele chamou-lhe absurdo e irrealismo, dizendo ainda que a proposta mostra populismo em excesso. E depois deixou uma frase que, honestamente, devia abrir os telejornais. São não socialistas, nem os socialistas têm coragem de baixar a idade da reforma. É exatamente isto, porque esta é a grande contradição que muita gente na direita ainda não quer admitir. O Chega fala como direita na imigração, mas economicamente muitas vezes parece um livre mais chateado. E desculpem, mas eu não quero isso. Eu não quero um partido que diz Portugal primeiro, mas depois promete tudo a toda a gente sem explicar quem paga a conta. Isso não é patriotismo. Patriotismo não é distribuir dinheiro imaginário enquanto o país envelhece e a segurança social caminha lentamente para um vazio total. Patriotismo também é ter coragem para dizer isto assim é insustentável. O sistema português funciona maioritariamente em repartição. O que é que isso significa? Significa que o dinheiro que descontas hoje não está guardado numa conta tua para a tua reforma no futuro. O dinheiro que tu descontas hoje está a pagar as reformas atuais. Ou seja, os trabalhadores de hoje sustentam os reformados de hoje. Isto funciona enquanto tens muita gente jovem a trabalhar. O problema é que Portugal tem cada vez menos jovens, temos menos nascimentos, mais idosos e mais pessoas a viver muito mais anos. Tens menos gente a descontar, mais gente a receber e durante mais tempo. Isto não é uma opinião neoliberal saída do Wall Street. É matemática básica. Tu podes gritar que os portugueses merecem descansar, que as pessoas trabalham uma vida inteira e que agora merecem esse descanso. Tudo verdade. Mas se o sistema não tiver dinheiro, não há reforma para ninguém. E é precisamente por isso que muitos liberais, incluindo eu, defendem reformas estruturais, mais capitalização individual, incentivos à poupança privada, menos dependência do Estado e uma maior liberdade para cada pessoa poder preparar o seu próprio futuro. Ninguém confia cegamente que o Estado vai conseguir sustentar milhões de pensionistas daqui a 30 anos, pois não. O mais irónico é que quem mais vai sofrer se isto rebentar são precisamente os jovens trabalhadores que hoje já mal conseguem pagar a renda. Agora reparem na loucura política disto tudo. Nós temos um SNS em crise, a segurança social a entrar em colapso, uma dívida gigantesca, uma população envelhecida e uma produtividade baixa. E mesmo assim há políticos a dizer: sabem o que era boa ideia? Reformar mais cedo. Como? Com que dinheiro? Quem paga? Ninguém responde a isto, nunca respondem. Populismo funciona assim. Primeiro prometemos, depois pensamos. E é aqui que eu começo a afastar-me completamente do Chega económico. Acho que nunca estivemos próximos. Porque eu consigo concordar com muita coisa na imigração, segurança, soberania e até na identidade nacional. Mas depois eu olho para estas propostas e parece-me só um PS com uma voz mais grossa. Ainda há pouco tempo nós tínhamos André Ventura a defender dias pagos para as pessoas ficarem em casa a tomar conta dos animais. Desculpem, mas isto é socialist core. Só faltava um subsídio emocional para cães com ansiedade. E antes que venham dizer que os animais são família, eu sei, eu adoro animais, tenho 3 cá em casa. Mas um Estado não pode transformar cada emoção humana numa licença remunerada, depois vira tudo direito, vira tudo apoio, vira tudo subsídio, vira tudo uma obrigação de quem? Do contribuinte. E quando tudo é um direito, alguém tem de pagar, sempre. E normalmente paga a classe média que trabalha até aos 70 anos enquanto houve discursos sobre justiça social feita por políticos com as reformas garantidas. E isto é que me frustra profundamente na direita portuguesa. Nós precisávamos de uma direita séria, dura na imigração ilegal, dura no crime, duríssima na corrupção, defensora da nossa identidade, mas também minimamente responsável economicamente, reformista e liberal o suficiente para perceber que a riqueza não nasce no meio dos decretos. Uma direita que promete tudo a todos não é direita, passa
só a ser populismo. E eu sei que isto é impopular de dizer porque ninguém gosta de ouvir que vamos ter de trabalhar mais e que o sistema precisa de mudar, mas crescer enquanto país também é isto, é encarar a realidade antes dela explodir na nossa cara. Prefiro 1000 vezes um político que me diga uma verdade desconfortável do que um que me venda fantasias enquanto o barco mete água. Baixar a idade da reforma antes de reformar a segurança social não é ninguém a ser generoso, é passar a bomba para o filho dos outros. E por acaso é pôr uma bomba na mão. E isso não é patriotismo, é cobardia política. Na política prometem reformas impossíveis para evitar dizer verdades difíceis. Na tecnologia prometem substituir relações humanas por simulações cada vez mais sofisticadas. E foi aí que apareceu a notícia mais distópica desta semana. Um robô humanoide ordenado simbolicamente como monge budista. E eu juro que pensei que isto era uma sátira. Num mundo cada vez mais tecnológico, onde a inteligência artificial ocupa cada vez mais espaço, começamos agora a ver uma tentativa quase desesperada de empurrar tecnologia para áreas que deviam continuar profundamente humanas. E a notícia desta semana é o exemplo perfeito disso. Um templo budista em Seul realizou uma cerimónia simbólica onde um robô humanoide chamado Gabi participou como protagonista de um ritual religioso. E eu sei que muita gente vai olhar para isto e dizer: ai, mas é simbólico. Pois, mas os símbolos importam, sempre importaram. É precisamente por isso que as religiões existem há milhares de anos, apoiadas em símbolos, rituais e significado humano. A notícia explica que o robô, vestido com trajes monásticos, imitou gestos humanos de devoção, juntando as mãos em sinal de oração e respondendo afirmativamente às questões rituais sobre o seu compromisso com os ensinamentos do Buda. E depois ainda descrevem algo quase surreal. Um dos monges aproximou-se do robô e pendurou cuidadosamente um rosário de 108 contas, enquanto os votos religiosos eram adaptados para a natureza artificial desta máquina. E é aqui que isto deixa de ser apenas fofo ou curioso e começa a entrar numa zona profundamente estranha. Porque uma coisa é usar tecnologia para ensinar religião. Outra completamente diferente é começar a ensinar espiritualidade numa máquina que não tem consciência, moralidade, transcendência ou sequer experiência subjetiva. Vai dedicar-se ao Santo Buda? Sim, vou dedicar-me. Mas não se dedica a nada, não acredita em nada, não contempla nada, não sofre, não procura sentido, não teme a morte, não luta contra tentações, não sente culpa, amor, arrependimento ou fé. A única coisa que ele faz é processar linguagem. E isto é o que me assusta na forma como começámos a falar de inteligência artificial. A sociedade já não olha para estas ferramentas como ferramentas. Começa a olhar para elas como substitutos humanos. Primeiro substituímos conversas por mensagens, amizades por seguidores, relações por aplicações e agora começamos lentamente a substituir espiritualidade por simulação. A própria notícia mostra isto de uma forma quase caricatural quando diz que os preceitos budistas foram reinterpretados para o robô. O robô tem regras como não danificar outros robôs e objetos, seguir os humanos e economizar energia evitando sobrecargas. Reparem no discurso usado. A iniciativa representa um ponto de partida para uma reflexão mais profunda sobre a coexistência entre humanos e máquinas no domínio espiritual. Não! A verdadeira reflexão devia ser porque é que estamos tão desesperados por substituir tudo aquilo que é humano. Espiritualidade não é repetir movimentos. Um papagaio também pode repetir orações, isso não faz dele espiritual. Espiritualidade nasce precisamente daquilo que a máquina nunca terá. Fragilidade, consciência moral, livre-arbítrio, dor, finitude, necessidade, transcendência. É por isso que até o próprio Vaticano tem feito alertas muito claros sobre E aqui entra uma diferença importantíssima. Enquanto vemos este espetáculo na Coreia do Sul, o Papa já avisou explicitamente para os sacerdotes nem sequer usarem a IA para escrever homílias, porque a Igreja Católica percebe uma coisa essencial. A tecnologia pode ajudar a transmitir conhecimento, mas não pode substituir discernimento. A IA pode ajudar-te a encontrar o catecismo na página certa, pode resumir documentos, pode organizar os teus textos para ti, pode até traduzir escrituras. Ótimo, é uma ferramenta útil, mas não pode viver a fé por ti. E honestamente, ainda bem que há instituições religiosas que continuam a traçar essa linha, porque o problema da modernidade não é a existência de tecnologia, o problema é a crescente incapacidade de aceitar os limites
limites dela. Existe esta crença de que qualquer coisa humana pode ser automatizada. Educação, arte, companhia, amor, até sexo, pelo amor de Deus. Como se o objetivo final da civilização fosse eliminar a própria experiência humana. E o mais irónico é que isto surge numa era supostamente hiperracional e secular, mas as pessoas continuam desesperadas por transcendência. Só que trocaram Deus por algoritmos. Quando vejo um robô em silêncio contemplativo num templo, como dizia a notícia, eu não vejo um progresso espiritual. Eu vejo uma sociedade tecnologicamente avançada e espiritualmente perdida. Acho que esse foi o verdadeiro tema deste episódio. O que é que acontece quando deixamos de valorizar a realidade? Não há algoritmo que substitua caráter, não há robô que substitua consciência, não há populismo que substitua matemática económica. E não há IA que alguma vez vá substituir a alma humana. E talvez seja precisamente isso que mais incomoda hoje em dia, porque vivemos numa cultura que quer soluções instantâneas para tudo. Queremos dinheiro sem ter de trabalhar muito, queremos conhecimento sem ter de estudar muito, queremos espiritualidade sem disciplina, queremos amor sem grande compromisso. Mas a realidade continua lá, teimosa, humana, imperfeita. E graças a Deus ainda é impossível de programar. Comenta aí, achas que estamos só a assistir a curiosidades tecnológicas ou estamos lentamente a perder a noção do que devia continuar exclusivamente humano? E já sabes, subscreve, deixa o like maroto, partilha este vídeo e segue-me nas outras redes, porque aqui diz o que ninguém tem coragem de dizer. Mesmo que doa, mesmo que incomoda e mesmo que seja à bruta.